Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Todo aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, alegre descansará. Falarei do meu Senhor, Ele é o meu eterno Deus, meu refúgio e fortaleza, só nele confiarei. Do laço do passarinheiro o Senhor te livrará, também da peste perniciosa Ele te preservará. Com carinho e com ternura o meu Deus te abrigará. Debaixo de suas asas seguro tu estarás. Nada temerás noturno, tampouco a flecha do hostil, pois 1000 cairão ao teu lado e à tua direita 10.000, porém não serás atingido, somente olhando verás a recompensa dos ímpios, que Deus lhes retribuirá. Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala,
ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque. E este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, salvar-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á, sem qualquer culpa, na glória com muitíssima alegria. Esta é uma advertência do profeta William Branham para os nossos ouvintes, apresentando assim o abrigo seguro. No Salmo 91, Davi afirma que todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vocês conhecem bem a história de Noé. Não havia abrigo, não havia segurança fora da arca de Noé. Todos os redutos da ciência era, até então, mais elevada do que a de hoje. Toda a evolução dos dias de Noé, que chegou a ser mais do que a nossa, não pôde, de maneira alguma, oferecer reduto, abrigo para os povos, para a humanidade de então. Somente na arca houve salvação. Isto é indiscutível. Ninguém pode ponderar ao contrário. Que somente em Cristo há salvação. Somente em Sua palavra existe reduto, abrigo seguro para aqueles que, avisados por Deus, querem fugir da grande catástrofe que virá sobre o mundo dentro em breve. Isto está profetizado nas Escrituras. A terra teria que sofrer 3 batismos, sendo o primeiro a água, que foi o dilúvio. O segundo, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado sobre ela. E o terceiro, que São Pedro profetizou, agora, prestes a acontecer, o fogo. Então, água, sangue e fogo. Logo em seguida teremos o milênio. Assim que se cumprir o milênio, teremos o julgamento do trono branco, porque Satanás será solto novamente e dar-se-á simultaneamente a segunda ressurreição. E ele reunirá todos os seus súditos para fazer guerra contra os santos de Deus.
mas uma aguda espada tem saído da boca do grande rei, do Rei dos Reis. E agora, Satanás será vencido para sempre. Será lançado no lago de fogo e desaparecerá toda semente do mal de qualquer lugar no universo. Não existirá mais pecado, não existirá mais inferno, não existirá coisa alguma mais que seja incompatível com a natureza de Deus. Mas, ouvintes, como podemos nos abrigar destas coisas? Ora, a pergunta é necessária, talvez conveniente para esse instante em que estamos vivendo. Mas o como seria justamente recebendo a salvação, o abrigo de Deus. João disse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Mas aqui está a única maneira pela qual você pode receber, alcançar o reduto espiritual. João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Para receber as revelações que João recebeu, antes ele teve que entrar no Espírito. E para entrar no Espírito, ele tinha que sair de um estado natural que ele estava. Daí, então, a razão pela qual o evangelho natural, moderno, morno deste século, não pode salvar a quem quer que seja. Porque o homem tem que sair do seu natural e entrar no Espírito para receber as coisas espirituais. Então ele pode ver todas as coisas, pelas quais ele dará a sua vida. Porque ele sabe que se ele ganhar a sua vida, preservar a sua vida natural, perdê-la. Mas se ele perder esta vida natural, sair desse natural e entrar na espiritual, ganhá-la, aí está a interpretação do que Jesus disse. Aí está a revelação do que Jesus disse. O que é ganhar a vida, o que é perder a vida. Antes de tudo, você teria que sair do natural e entrar no espírito. Mas antes de ver aquilo que Deus prometeu para os seus filhos, antes de ver isto em espírito, nem o homem, muito menos a mulher, podem dar suas vidas por tais coisas que eles nem sonham que existem. A pregação do Evangelho, o Evangelho que ouvimos, deve nos tirar. Porque Jesus está nesta era batendo na porta, ele está do lado de fora. E o convite é esse: saia. O anjo gritou: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para que não incorras também em seus castigos, em suas pragas. Se o homem não entrasse no espírito das coisas do mundo, ele não estaria dando a sua vida pelas coisas do mundo, como está dando. Se a mulher, antes de tudo, não saísse do natural e entrasse no espírito e não fosse absorvida
por esse espírito licencioso do século, ela não poderia se expor como ela está exposta nesses dias, diante de toda a sociedade, diante da igreja e diante dos próprios filhos, da família, de um modo geral. Esta modernização, esta naturalização das coisas, sacrificando o pudor, não poderia acontecer de forma alguma se, antes de tudo, o homem não saísse do natural, a mulher não saísse do natural e entrasse no espírito mundano dessas coisas. É necessário que se entre no espírito da coisa, porque, caso contrário, não viveremos aquilo. Estaríamos simplesmente manufaturando aquilo. Mas vejam como os homens e as mulheres estão vivendo aquilo, vivendo o espírito no qual eles estão batizados. Mas aqui está a mensagem espiritual do dia. João foi arrebatado em espírito para ver coisas que só podem ser vistas em espírito. Ele viu símbolos na verdade, mas agora podemos ver, não por enigma, mas podemos ver pelo Espírito Santo a revelação daqueles símbolos, quando Deus tem enviado o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, com esta mensagem tremenda, revelando estes símbolos que João viu no Apocalipse. Agora, para receber as coisas do Espírito Santo, é necessário, antes de tudo, que você entre no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo não está ridicularizado. O Espírito Santo não está limitado a mostrar para uma pessoa que é batizada com ele, que tem bebido dele, somente uns dons carismáticos, somente uma língua estranha que nem a própria pessoa entende. Não. O Espírito Santo tem muito mais do que isso. O batismo do Espírito Santo é muito mais do que dons carismáticos. Vai muito além disso. Uma igreja menina, misturada como estava de Corinto, se satisfazia com isso e prontava aquela baderna que São Paulo repreendeu. Mas a igreja de Éfeso encarava isso de uma maneira diferente. Ela tinha naturalmente os dons, mas aquilo estava como carro atrás dos bois. Ela havia entrado no espírito correto a ponto de poder ser confrontada com Josué, que seria uma igreja a qual poderia falar de unidade, de uma só fé, de um só batismo. Podia falar a ela a respeito de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de mestres, de pastores. Podia falar a esta igreja sobre aperfeiçoamento do corpo. Deus tem procurado trazer a sua igreja para este nível, para um lugar onde ele possa mostrar coisas maiores do que um paralítico andando, coisas maiores do que um cego enxergando. O profeta desta era, homem mais usado durante todos os séculos, em ressurreição de mortos, em cura de câncer, sem nenhum malabarismo pentecostal. Nunca na história, no universo, um homem foi tão usado para a cura divina, para a ressurreição de mortos, como o profeta desta era. Ele disse, prestem atenção, eu prefiro ver um homem se corrigindo, se arrependendo diante de Deus, do que ver um paralítico sendo curado.
Ele disse: eu prefiro não ter nenhum caso de cura no nosso meio, mas ver o amor de Deus tomando conta da congregação, unindo os nossos corações numa só fé, num só espírito, num só batismo. Isto porque, meus ouvintes, um homem pode ser curado hoje de câncer e ir para o inferno. O homem pode ser curado de uma cegueira, de cataratas, de qualquer outra coisa, de paralisia, e continuar caminhando para o inferno. Ao passo que seria muito melhor aquele paralítico continuar paralítico, continuar com a sua carne presa numa cadeira de roda, mas dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó na lepra, encerrado na lepra, parece que injustiçado pela razão, ali estava um homem injustiçado pela justiça divina. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia coisas que somente o Espírito pode ensinar. E Jesus disse: o Espírito de verdade, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. Satanás pode ensinar línguas estranhas, o diabo pode imitar os dons, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Mas uma coisa ele não pode fazer, que o Espírito Santo faz, é levar o homem e a mulher a obedecer a palavra de Deus, fora de um espírito religioso bem entendido, fora de um espírito religioso, fora de um espírito manufaturado, mas obedecer, expor o sinal genuinamente, a vida de Cristo, seguir a Jesus Cristo com seu próprio coração, de uma maneira genuína e real e verdadeira, vendo as coisas que hão de vir e dando a sua vida por elas. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Seguindo a Cristo, eu sou bem. Entre no Espírito por um minuto e diga: Senhor, deixa-me ver as coisas futuras como um verdadeiro herdeiro do reino dos céus. E assim então eu darei minha vida por esta fortuna, por esta herança adquirida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tenho um amigo, Cristo Senhor, e quero sempre dar-lhe louvor. Outro não há igual a Jesus, tão amoroso e cheio de luz. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens lá no céu. Tenho refúgio e da aflição, dá-me sempre proteção, livre e seguro eu viverei, sob o seu braço caminharei. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens lá no céu. Tenho um bom mestre por onde vou, e seus caminhos
Que momento próprio, adequado para nós pensarmos no sacrifício de Jesus Cristo, no seu objetivo e real significado. O Senhor Jesus Cristo, através de seu sacrifício, de seu sangue, nos lava e nos purifica de todo pecado. E o homem que tem a experiência de sua salvação pela fé neste sangue, não traz esta morte somente de ano em ano em sua memória, mas está crucificado com Cristo todos os dias de sua vida. E a vida que vive, não vive de si mesmo, mas sim Cristo vive nele. Ouvintes, a morte do Senhor Jesus Cristo não é para ser lembrada, comemorada, como um acontecimento religioso, tradicional. Ela é para nos trazer vida. Antes de tudo, devemos lembrar de que a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. A morte não o deteve no sepulcro, e a sua ressurreição é a razão da nossa fé. Uma vez lavados, uma vez purificados pela fé no sangue de Jesus Cristo, então agora estamos prontos para sermos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que, por sua vez, é a pessoa de Cristo na igreja. O corpo de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, com os discípulos, com os seus apóstolos, era o Senhor Jesus Cristo com eles. Em São João, capítulo 14, nós encontramos isto. E isso deve ser um assunto de profundo interesse que vá além de certos sentimentos religiosos, de comemorações, de tradições. Veja o que Jesus disse, falando do Espírito de verdade em São João capítulo 14, versículo 17. Ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Amados, em São João capítulo 14, Jesus identifica o Pai, identifica o Espírito Santo em si mesmo. Antes dele dizer estas coisas para os seus discípulos a respeito do Espírito, ele falou a respeito do Pai, que para quem tem a revelação do Espírito Santo sabe
que é o próprio Espírito Santo. Ele respondeu a Filipe, dizendo: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Ali era o Pai que Filipe pediu para ser mostrado. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por isso São João depois escreveu: quem tem o Filho tem também o Pai. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Aqui está uma identificação do próprio Jesus Cristo a respeito do Pai. Agora ele vai identificar o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai. Isso são ofícios de Deus, aos quais ele próprio se submeteu. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele já está falando do Espírito Santo, já está falando de outra dispensação do próprio Deus em sua igreja. São João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Quem é este Consolador, Jesus? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Ora, eles conheciam. Eles viam aquele Espírito de verdade, como viam o Pai também. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E aqui ele está afirmando a mesma coisa. Vocês têm me visto, têm visto o Espírito de verdade. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Esta era a companhia pessoal, corporal de Jesus Cristo com os seus discípulos. Mas o próprio Jesus diz: e estará em vós. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. Então, a estas alturas, não é suficiente apenas o homem saber que Jesus morreu e comemorar a sua morte de uma maneira tradicional. Não, isto não é suficiente. Ele deve ter uma experiência de salvação. O objetivo da morte de Jesus Cristo deve se cumprir em sua vida, e apagar os seus pecados, mediante seu arrependimento, é claro. Aí está a coisa. Então você se torna um homem apto, uma mulher apta, pronto para ser habitado pelo Espírito Santo. Ele está conosco, mas agora o que nos interessa é sabermos se Ele está em nós. Deus está conosco, Ele está nos guardando, Ele está nos dando todas as coisas. Mas agora é uma experiência individual com Ele, sabendo se Ele está em nós. Em nós. São Paulo disse, na carta aos Romanos, capítulo 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não importa o quanto tenha andado com Ele, comido com Ele, vivido com Ele. Isso não importa.
Agora importa saber se ele está em você. Isso aí se cumpre o segundo propósito de Deus em seu mistério tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja. E esta igreja no reino restaurado. Houve um tempo que você andou com aquele moço. Houve um tempo que você andou com aquela moça. Mas, através do método legal, correto pela lei e pela igreja, um dia você se tornou esposa deste moço. E este moço, dirigindo-se ao moço, ela tornou-se sua esposa. O que aconteceu? Agora já não é mais andar com, é viver com, é viver em. Isto é comunhão, é estar com, é falar com, é viver com. Isto é comunhão. Comunhão não é apenas tomar o pão e o vinho, tradicionalmente, em um dia marcado por mês, ou por semana, ou por ano. É viver com, é andar com, é falar de. A sua vida fala daquele com quem você anda, com quem você vive. Então, quando este homem está naquela mulher, logo olha ao seu redor. Aí estão seus rebentos, aí estão seus filhos. Quando Cristo está na igreja, é completamente diferente dele estar simplesmente com ela. Isto quer dizer que ele entrou nela, e ela está suposta agora gerar filhos de Deus, não mais um tradicional daqui, outro dali, mas gerar filhos de Deus. Isto é Cristo na igreja. Isto é o batismo do Espírito Santo. E Paulo foi bastante claro. Paulo não rodeou coisa alguma. Ele disse que se o homem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele continua dizendo: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ora, aquela sentença que os nossos pais receberam lá no Éden, ela não tem, de maneira alguma, meio de ser suspendida. Não. O corpo está morto por causa do pecado. O dia que comeres, então certamente morrerás. Isto tem se cumprido. Agora, quando se refere àquilo que é de fato a semelhança de Deus, aquilo que pode habitar num corpo que não está sujeito ao tempo e nem ao espaço, que é você, espiritualmente falando, que esta alma que tem tomado forma neste corpo, então, este não morre. Este passa da morte para a vida. Este tem aceito o sacrifício e agora essa carcaça, este corpo que foi concebido sob o pecado, tem que ser dominado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, porquanto a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ela não pode estar sujeita à lei de Deus. Ela não pode estar. Por isso está morta, está condenada, está executada. Nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhuma sabedoria humana, nenhum intelecto, estratégia alguma do homem pode
livrar a quem quer que seja da morte. Hoje está na fama, hoje está no gozo carnal, amanhã está na sepultura. Hoje está na beleza, amanhã está na sepultura. Não adianta, é uma sentença, tu és pó e em pó has de tornar. Mas há dentro deste veículo, há dentro deste corpo, um espírito, uma alma, e estes são imortais. Isto está agora à espera de um outro corpo. Se há corpos terrestres, há corpos celestiais também. Oh, que maravilha, ouvintes! Aqui está a esperança, aqui está a razão da nossa fé, na morte e no sacrifício de Jesus, para nos lavar e nos purificar, e então sermos habitados pelo Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isto é, fará com que esses corpos mortais, cuja inclinação é somente inimizade contra Deus, sejam vivificados enquanto estão palmilhando a terra. Desprezem o vício, o pecado, a prostituição. Saiam da morte, saiam do pecado. Deixa a obra expiatória de Cristo ter valor em vossas vidas. E não fiquem somente nisto. Partam para o Pentecostes, encham-se do Espírito de vida, encham-se do Espírito Santo da graça, porque caso contrário, cumprir-se-á o provérbio que São Pedro usou: a porca lavada voltou ao lamaçal, o cão voltou ao seu próprio vômito. O madeiro foi lavrado, Jesus arcou com ele, para depois de ser levantado atrair todos a si. Todos são atraídos para este sacrifício. Mas vamos perguntar, quantos estavam no Pentecostes? Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: Diga, Senhor, eu aceito no meu coração, na minha alma, o sacrifício do Senhor, para mortificar as obras infrutuosas da minha carne, toda vaidade, todo vício, toda mentira, tudo que é falso, para que assim o Espírito Santo possa viver em mim, estar em mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília.
Novo Gama, o bairro é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Salvar perdidos pecadores, o Senhor, o Cristo se humilhou, pois deixou seu lar ali na glória e na cruz morte amarga suportou. Por mim morreu na cruz, sofreu, da morte e do pecado triunfou, e vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou. Hoje Cristo ainda nos convida, seu favor gracioso aproveitar, vida eterna, paz, perdão concede ao que a Ele hoje mesmo se voltar. Por mim morreu na cruz, sofreu, da morte e do pecado triunfou, e vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou.